Bom, a partir disso, a gente continua com os nossos exames químicos, como a proteína. Por que eu avalio a proteína na urina? Através da parte química. O que eu vou conseguir determinar através disso? O que a proteína pode me ajudar ou pode dizer daquele paciente na hora de diagnosticar algum exame? Então, a proteína ela tem uma quantidade normal diária que a gente elimina todos os dias. E aí, quando a gente elimina uma quantidade maior que isso, a gente leva a ter uma proteinúria, um excesso de proteína liberado na urina. E aí a gente vai ter uma indicação, que é, no caso, um indicador de doença renal. Se eu tenho muita proteína sendo liberada na minha urina, a gente vai ter um indicador de doença renal. Significa que eu tenho uma doença renal, Karine? Calma, não é assim. Eu posso ter também praticado muita atividade física antes de ir ao laboratório, antes de colher aquela urina naquela manhã, e aí sim, também posso dar alterações no meu exame de proteína. E isso não significa absolutamente nada. Então eu tenho sim que avaliar caso a caso. Bom, deu proteinúria, tenho um indicador de doença renal e eu tenho valores de referência. Qual é o meu valor de referência? Aquele D negativo. Mas você disse, Karine, que existe uma quantidade normal liberada diariamente. Sim, exatamente. Essa quantidade normal, ela não é detectada através da nossa fitinha reativa. Só vai ser detectada a partir da quantidade superior a essa quantidade normal diária que a gente elimina, ok? Então, os nossos resultados positivos, eles podem ser expressos tanto em cruzes nos laboratórios. Então, os laudos podem ser 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes. Ou pode ser também dado em resultados por em miligramas por decilitro. No caso aqui, eu coloquei um exemplo que a gente leva também 60 segundos para analisar a proteína. O resultado, ele tem como negativo a corzinha amarelinha, começa a aparecer traços, e aí ele vai ter 30 miligramas por decilitro, 100 miligramas por decilitro, 300 ou 2.000 miligramas por decilitro ou mais. No caso, a gente pode utilizar uma cruz também, quando é 30, 100 a gente pode utilizar 2 cruzes, 300, 3 cruzes, no caso superior a 2.000, mais de 4 cruzes, ok? Até 4 cruzes, ok? Além disso, além de a gente avaliar a proteína como uma das fitas reagentes, a gente avalia também a glicose. A glicose, ela serve para quê? Para que a gente avalia a glicose? Para saber se o paciente tem diabetes, certo? Ou saber se ele está com algum problema na reabsorção mesmo renal dele, se ele está com cinza ok. Será que meu rim está reabsorvendo a glicose certinho? Será que ele está liberando glicose sem ser necessário? Então a gente precisa avaliar através da fitinha, acaba ajudando a gente. Por quê? Na sedimentoscopia não aparece nada em relação à glicose. Então não vai aparecer nenhum açúcar que pode mimetizar algum artefato no qual a gente pode se ajudar a dizer esse paciente é diabético, esse paciente está com algum comprometimento devido a diabetes. Então a gente utiliza aí através da nossa atividade das fitas reativas. Então qual é o valor dela de referência? Que D negativo, certo? Quando positivo, pode ser liberado tanto de 1 cruz a 4 cruzes ou em miligramas por decilitro, também como a proteína. Eu preciso de 30 segundos a partir do momento que eu molhei essa fitinha para fazer a análise dessa urina. A partir disso, a partir disso eu consigo saber se aquela minha urina, ela tá positiva para glicose ou não. Karine, eu percebi aí que no decorrer, umas fitinhas, umas almofadinhas foram 60 segundos, outras 45 segundos, outras 30 segundos. E aí, como que eu faço na hora de ler? Eu vou ler uma fitinha com 30 segundos, depois daqui a pouco eu volto para ler a fita depois com 40 segundos e assim vai. Não, gente, esse aqui é um tempo mínimo, então eu preciso de um tempo de no mínimo 30 segundos, assim como os outros de no mínimo 45, 60, para fazer a leitura. Então eu tenho um prazo a partir de 60 segundos para fazer aquela leitura, no caso 30 segundos para fazer aquela leitura. Até 2 minutos para fazer a leitura dessa fita. Eu não posso ultrapassar esse tempo, tá bom? Então, para vocês terem uma noção da mesma forma que é feita, o negativo ele sempre vai ficar com essa coloração. A partir disso vai ter a liberação de glicose na urina e aí eles vão dar aí de questão de miligramas por decilitro ou você pode colocar de 1 a 4 cruzes da mesma forma, tá bom? Além disso, eu tenho algumas discrepâncias na hora de avaliar um resultado de urina junto com uma avaliação de um exame de sangue. Vamos supor que aquele paciente
ele não é diabético ou ele é diabético, só que tomou insulina hoje pela manhã, fez um exame de glicose no laboratório e deu uma glicose de 85, que é o valor de referência normal de uma glicose, no sangue. Mas na hora que eu fui avaliar a urina desse paciente, eu percebi que ele deu 2 cruzes de glicose presente na urina. O que eu posso pensar? Alguma coisa está errada, minha urina está contaminada. Ou o meu paciente está sob o uso de alguma medicação, a glicose dele no sangue deu normal e na urina não deu. Por quê, gente? Por que isso acontece? Isso é uma orientação que a gente pede na hora de fazer a identificação do paciente coleta dele. Saber quais as medicações que ele está tomando, saber se o paciente é diabético. Isso nos auxilia na hora de liberar o resultado de urina e não ter dúvidas se aquela urina está contaminada ou se ela está correta, ok? Existem falsos negativos? Sim, existem. No caso, quando a densidade está muito alta, os exames podem dar, sim, reações, e não são os falsos negativos. Ou pode não dar resultado positivo, negativando aquela glicose devido à grande presença de oxalato, de fosfato. Lembra que eu falei para vocês que aumentam lá a densidade? A refrigeração e cetonas. Cetonas também, assim como um grande tempo aquela urina parada na geladeira antes de passar a fita, pode simular um resultado negativo, sendo que ele era positivo. E no caso de falso positivo? Como assim falso positivo? Vai dar positivo, mas não é positivo. Nesses casos, a gente tem um agente oxidante. Um dos principais que a gente cita é a vitamina C. A vitamina C, ela costuma, sim, além de atrapalhar alguns resultados bioquímicos, causar falsos positivos. Então, ela vai positivar um laudo no qual ele não é positivo. E a gente precisa ir junto com a glicose do sangue, saber se esse paciente é diabético ou não. Teve dúvidas? Liga para o paciente. Nada melhor que isso. Sempre verifica se o médico colocou algum CID ali falando se esse paciente é diabético, ou então verifica direto com o paciente se ele está fazendo uso de alguma medicação e ele esqueceu de falar no dia da consulta dele. Verifica, aborda ele de forma sutil, de forma com a qual ele pode nos ajudar na hora de uma liberação, ok? Bom, além disso, na sequência a gente tem ali uma outra análise que é a cetona. A cetona ela ajuda a gente também na avaliação do diabetes, para saber se aquele paciente está bem em relação à diabetes dele, se ele está regular, se ele está tomando as medicações e a glicose dele está controlada ou se ele está descontrolado. Quando ele está descontrolado, começa a apresentar cetonas nessa urina. E essa cetona a gente chama de cetoacidose, que é o médico no qual vai ligar um alerta para aquele médico. Quando o paciente é diabético, apareceu glicose na urina e apareceu cetona, ele vai se preocupar sim com aquele paciente. Ele já começou a entrar em um outro processo, no qual é bem preocupante para quem é diabético. E a cetona também, ela fica positiva no caso de um jejum prolongado. Poxa, Karine, então quer dizer que se eu ficar muito tempo sem comer, também vai? Falei, sim, vai positivar. Mas por que se eu faço meu exame em jejum toda vez de manhã na urina? É a primeira urina da manhã e eu estou em jejum. Ok, gente. Por isso que eu falo jejum prolongado. Jejum prolongado é um jejum de mais de 15 horas, 14 horas sem comer algo. Então isso vai levar, sim, a presença de cetona e não ter significado algum. Lembra daqueles pacientes que fazem hoje em dia uma dieta que fica vários períodos sem comer, intercorrente sem comer, depois come e fica várias horas sem comer? Esses pacientes, nesse caso, devem ser, sim, ditos na hora da orientação, para saber se ele está fazendo esse tipo de dieta e não prejudicar o laudo dele nem liberar uma coisa que não é. Bom, então os valores de referência, o que é esperado é o negativo, e quando for positivo a gente expressa ele também de 1 a 4 cruzes ou em miligramas por decilitro. Então a gente tem uma outra forma de liberação da cetona em alguns laboratórios, eu coloquei aqui, que pode ser traços de cetonas, pequenas cetonas, moderadas, e grande quantidade. Então, depende muito da forma do laboratório qual você vai trabalhar ali naquele momento. Bom, eu preciso de 40 segundos para avaliar a cetona, e aí eu consigo ver aqui que ele rosinha clarinho é negativo. Conforme ele vai aumentando essa coloração de rosa, vai aumentando a quantidade de presença de cetona naquela amostra, ok? Bom, existe a questão de uma fita dar positiva de cetona sem o paciente apresentar diabetes. Existe, que é o caso de uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos. Lembra das dietas que eu falei para vocês? Essas dietas são dessa forma. Chama de dietas cetogênicas. E também é quando o paciente está fazendo uso de alguma medicação. Isso pode interferir e causar, assim, esse tipo de resultado. E quando a fita dá negativa para cetona em pacientes com aparente cetoacidose.
Como assim? Quando o paciente está muito mal, ele, às vezes ele está acamado com glicose muito alta e ele está com cetoacidose, dando início de cetoacidose, porém, na fita não reage, na fita reativa não reage. A gente precisa saber também que a cetona ela é muito volátil. Então, quando você colhe aquela urina daquele paciente, se você demorar um prazo muito longo, de até mais, no máximo duas, no mínimo, né? No caso, é o mínimo que a gente pode avaliar essa urina, é 1 hora, 2, ultrapassar esse tempo, a cetona que estava ali não vai mais reagir. Ela já se perdeu, já se dissipou, né? Devido à volatilidade dela. Então, ele deve ser realizado o mais rápido possível. Exames que tenham essa dúvida devem ser realizados mais rápido. Colheu, fez a fitinha. Não pode esperar mais tempo, porque pode sim dar fita negativa, ok? Então, a mesma coloração, coloquei para vocês embaixo só para continuar dizendo que é cetona. Depois disso, a gente avalia o sangue, a presença de sangue através da fita reativa. Carinho, mas eu não vou ver lá no sedimento se tem hemácia ou não? Sim, você também vai avaliar lá junto. Porém, a fita reativa nos dá uma claridade, vai clarear a nossa memória, vai clarear o que a gente precisa ver naquela urina. Então, é como se eu estivesse pegando um papelzinho no qual tem alguns resultados e eu falo, o que eu vou buscar nesse sedimento aqui na hora de avaliar no microscópio? Eu posso verificar se tem sangue? Não, não tem sangue. Então, provavelmente, não vão aparecer muitas hemácias. Eu posso avaliar se tem a presença de alguma densidade muito alta, eu posso esperar algumas células em grande quantidade, lembra? Então, a gente vai esperando alguma coisa para a nossa sedimentoscopia. Por isso que a gente faz a análise dos exames químicos. Então, tá aqui o sangue. O que eu vou avaliar através do sangue? Detecção e avaliação de hematúrias, que no caso é a presença em grandes quantidades de hemácias. O valor de referência, que é o valor esperado, é o negativo. Quando positivo, a gente libera em diversas formas. Como eu disse para vocês, em alguns laboratórios. Libera traços, grandes quantidades, ou liberam de 1 a 3 cruzes, no caso. A gente tem aqui um prazo de 60 segundos para avaliar a fitinha reativa dessa almofadinha de sangue. E aí ele consegue trazer para a gente aqui uma diferença, que é o que eu quero mostrar para vocês. Quando está negativo, vai ficar amarelinho, correto? Quando tem traços que não foi hemolizado, ou seja, que as hemácias não se romperam, ela vai aparecer dessa forma, com pontinhos dentro do copinho, da almofadinha toda amarelinha ainda. Quando ela está moderada, começa a aparecer uma grande quantidade de tracinhos verdinhos dentro da almofadinha amarela. Agora, quando a hemácia estourou e ela já está dentro da urina estourada, ou seja, a presença que tem dentro da urina de hemoglobina, começa a aparecer ela amarelinha, amarela tendendo para o verde. Então, ela vai começar a se esverdear até ter um traço, ter uma grande, pequena e moderada, né? Para poder saber a liberação deles. Então, vai de 1 a 3 cruzes essa liberação. Bom, então vocês entenderam que existe a diferença de hemácias que foram estouradinhas, que são hemolizadas, e as que não foram estouradinhas, que são as não hemolizadas, ok? Bom, a partir disso eu consigo saber que existem umas dificuldades na hora da liberação desse laudo, porque existem fitas positivas, ou seja, aparece positivo aqui, mas na hora que eu vou ler meu sedimento, na hora que eu vou lá no meu microscópio, eu não consigo ver hemácia alguma. E é o caso que eu disse para vocês. Quando as hemácias estouraram, elas liberaram hemoglobina e positivou a minha fita. Isso faz com que eu não veja mais essas hemácias, elas não estão intactas, elas estão destruídas. Então essas hemácias não vão estar presentes no sedimento, mas vão estar presentes sim no exame químico, devido à questão da presença de hemácias estouradinhas, hemolizadas. E aí o que eu vou ter dentro? Mioglobina e hemoglobina. Fita negativa e sedimento positivo. Como assim? Isso pode acontecer? Sim. Quando eu tenho contato com vitamina C, isso pode acontecer, eu posso negativar a minha fita e eu ter uma grande quantidade de hemácia naquele sedimento. Quando eu tenho muito oxalato de cálcio naquela urina, muita levedura, isso também pode vamos supor que ele está trazendo um resultado como falso negativo. E alguns medicamentos, como o captopril, que é um medicamento para diabetes e hipertensão, no caso, desculpa, para poder fazer com que eles fiquem diurético e acaba atrapalhando a nossa análise e mimetiza alguns analíticos. Além também da densidade e hipocromia. No caso de densidade, é quando a densidade está muito, muito, muito alta e acaba atrapalhando essa análise. E no caso da hipocromia,
Como assim? O que é hipocromia? Não me recordo. Você pode me lembrar, Karine, o que é uma hipocromia? É quando eu tenho pouca hemoglobina dentro das minhas hemácias. Então, significa dizer que a quantidade de hemoglobina é tão pouquinha dentro da hemácia que eu não consigo dizer positivar o meu teste na fita reativa, ok? Então, hipocromia também leva a falsos negativos, desculpa. Bom, outro analítico que a gente vai estar mostrando aí para vocês é a bilirrubina. E essa bilirrubina, ela é utilizada, além da coloração lá que eu falei para vocês, que ajuda bastante na hora de dar uma noção pra gente do que aquele paciente pode ter, ela pode também ajudar junto agora com a fitinha reativa. Então, são somas de informações. Entrou uma urina bastante amarela, eu fiz a fita reativa e deu a presença de bilirrubina, eu já começo a pensar numa indicação de uma doença precoce do fígado, né, uma hepatopatia. Então, os valores de referência são esperados, são os negativos, e podem ser liberados, quando positivo, de 1 a 3 cruzes. Realizar teste confirmatório. Como assim? A fitinha reativa, ela pode ter, devido a alguns medicamentos que são tomados por alguns pacientes, reações que não são verdadeiras, que no caso da bilirrubina pode atrapalhar assim na hora da sua análise. Então, a gente faz alguns testes, que no caso é a reação de Foch. Essa reação vai confirmar se aquela sua bilirrubina da fita reativa deu positivo de verdade. Então, todas as vezes que der positivo a sua fitinha reativa para a bilirrubina, o certo e o correto é fazer a reação de Foch e você ter certeza que aquela bilirrubina alterou ou não. O que é essa reação de Foch? É uma reação no qual eu tenho fotometria, eu vou ter mudança de cor, eu vou pingar um líquidozinho de Foch dentro dessa urina e ela vai adquirir uma coloração, no caso uma coloração rosada. A partir disso, ela adquiriu essa coloração e já indica para mim que existe sim presença de bilirrubina naquela urina, ok? Então eu preciso de 30 segundos para fazer a leitura de bilirrubina e aí negativa ela vai ter uma coloraçãozinha como se fosse um amarelo palha, bem clarinho. Conforme ela vai se tornando rosada, ela vai positivando, vai levando o resultado para o positivo. Bom, a partir disso, eu consigo também ter alguns resultados falsos positivos e falsos negativos nesse caso, como eu disse para vocês, e sempre precisamos confirmar com a reação de Foch. E nesses casos, por que pode acontecer isso? Primeiro que eu tenho uma fita negativa na presença de icterícia, então demora na realização do exame, quando demora muito tempo para fazer essa análise, quando eu tenho um aumento muito mais de bilirrubina indireta do que bilirrubina direta, que é o que positiva o nosso teste, um aumento de concentração de vitamina C, lembra que eu disse para vocês que a vitamina C acaba sendo um atraso na hora dessas fitas reativas, e carotenemia. Carotenemia é quando você tem o uso abusivo de alimentos que contêm a proteína caroteno, no caso cenoura, entre outros, ok? Esse é um dos casos que torna a fita negativa na presença de icterícia. Quando a fita é positiva sem icterícia, então é quando excretou muito rápido a bilirrubina e aí não deu a chance de ainda apresentar a característica clínica da icterícia. Aí isso causa a presença dela na fita, porém ainda não apresentou a clínica de icterícia. O que é icterícia, Karine? Lembra? Vocês conseguem lembrar? Conseguem recordar? Que eu estou falando de icterícia, talvez vocês não recordem. É quando ocorre uma amarelidão, tanto na pele, na palma das mãos, quanto nos olhos, que é causado por uma doença hepática, do fígado, doença no fígado. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Excreção rápida de bilirrubina antes do aparecimento clínico, ou então, quando você está usando alguma medicação, isso acaba acontecendo, acaba ajudando com que você não apresente a icterícia, porém, está liberando sim a bilirrubina ali através da urina. Também preciso de 30 segundos para fazer a análise dessa fita reativa e ela, do mesmo jeito que eu tinha dito antes para vocês, vai variar em torno do rosinha. Outra coisa que caminha junto, de mãos dadas, com a bilirrubina é o urobilinogênio. Ele vai avaliar também os distúrbios hepáticos, porém, além disso, ele avalia também distúrbios hemolíticos. Então, eu preciso saber se ele está me ajudando, sabendo se o paciente tem algum problema hepático, algum probleminha no fígado, ou se não é mais problema no fígado, é uma doença hemolítica, é alguma anemia hemolítica, alguma coisa mais para esse lado de hemólise. Então, os valores de referência são menores que 1 mg por decilitro. Quando positivo, liberar sempre miligramas por decilitro. Então, quando que vai ser positivo? A partir de 1 mg por decilitro. Quando eu faço esse teste de urobilinogênio e ele dá positivo,
eu também preciso realizar o teste confirmatório igual de bilirrubina, através da reação de Ehrlich. Também funciona da mesma forma, na hora que a gente pinga um líquido, ele vai mudar de cor para um cor roxeado, de roxo a azulado. Quando essa cor muda, então a gente consegue saber que a presença sim de urobilinogênio. Quando isso não acontece, ausência de urobilinogênio. Então, precisamos confirmar através da reação de Ehrlich. E aí a gente consegue trabalhar com os dois, tanto o urobilinogênio quanto bilirrubina, sabendo o que eu posso esperar se o paciente tem ou não alguma doença hepática. Além disso, eu tenho o nitrito, outra partezinha da nossa fitinha reativa, outra almofadinha, que vai ajudar bastante a gente na hora de saber se esse paciente está com infecção de urina ou não. O que é o nitrito? O nitrito é um composto derivado do nitrato. Então, a bactéria, inclusive uma das bactérias principais, Escherichia coli, ela consegue quebrar nitrato em nitrito e fazer com que fique positivo na nossa fitinha reativa. Existem alguns estudos mais recentes, no qual dizem que os Staphylococcus aureus também conseguem transformar nitrato em nitrito. Então, não somente os bastonetes negativos, assim como alguns cocos gram-positivos também conseguem fazer essa mudança. Bom, o que vai ajudar pra gente no caso disso é saber que naquela urina tem o quê? Bactéria, porque se tem nitrito, tem alguma bactéria fazendo essa transformação de nitrato a nitrito na nossa urina. Essa avaliação ajuda a gente a saber se tem infecção no trato urinário e a gente espera que dê sempre negativo. Mas, quando dê positivo, a gente precisa saber se tem infecção ou não por alguma bactéria, precisa avaliar no nosso sedimento. E existem alguns fatores que podem interferir nessa detecção, como no caso a urina ficar muito tempo também armazenada, a questão da presença de alguns cristais podem mimetizar essa presença de bactéria e acaba causando essa transformação, degradando. Bom, além disso, a gente está chegando aqui já ao fim das nossas fitinhas reativas. Existem a esterase de leucócito, é uma partezinha, uma almofadinha de leucócitos, no qual vai dizer pra gente se tem leucócito naquela urina, se eu tô tendo uma resposta inflamatória ou não, ou eu não tô tendo uma resposta inflamatória para aquela bactéria naquele determinado paciente. Porém, alguns laboratórios não utilizam esse teste como laudo, não lauda essa almofadinha. Eles utilizam somente para triar lá dentro do próprio laboratório. Por que eles fazem isso, carinho? Eu vou explicar alguns procedimentos para vocês entenderem, para saber por que eles são usados ou não no nosso laudo. A avaliação de processos, eles são utilizados para avaliar os processos infecciosos e inflamatórios. Então, pode ocorrer com ou sem bacteriúria, ou seja, pode ocorrer se o paciente tem muita bactéria ou se ele tem pouca bactéria, pode sim ter presença de leucócito. Como que eu tenho leucócito e não tenho bactéria? Como assim, Karina? Eu não consigo entender isso. Significa dizer que os meus leucócitos estão numa quantidade adequada para aquela quantidade de bactéria que teve, aqueles micro-organismos. Então, meus leucócitos já conseguiram, sim, eliminar aquela infecção inicial. Como quando é no início de um processo infeccioso, o qual eu tenho uma grande quantidade de leucócitos, porém eu ainda tenho uma grande quantidade de bactéria, pois a nossa resposta ainda não chegou na total resposta para aquela infecção. Então, eu posso liberar quando positivo de 1 a 3 cruzes ou de traços a grande quantidade, ok? Da mesma forma como os outros. Eu preciso esperar, então, para avaliar os leucócitos 2 minutos. Lembra que eu falei para vocês que até 2 minutos era o prazo para a gente fazer a leitura da nossa fita? Então, esperando exatamente esse bonito aqui. Ele é o mais demoradinho para reagir. Mas isso não significa dizer que ele não vai positivar ou ele vai positivar errado. Não é por isso. Não é esse o motivo por qual ele não é laudado. E muito pelo contrário. Por que ele não é laudado? Existem casos de fitas que dão positiva e não tem nada no sedimento urinário. Quando eu vou dar uma olhada, ela não apresenta nenhum leucócito. Karine, como assim isso aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho alguns casos de urinas alcalinas e muito diluídas, e isso acaba acontecendo. E aí leva a lise dos leucócitos. Quando eu tenho uma urina que ela é muito alcalina, ela leva uma lise dos leucócitos e se estoura esses leucócitos. Então, na hora que eu vou fazer a minha leitura, eu não consigo vê-la. Mas o que tinha dentro daqueles leucócitos está presente na urina e por isso que positiva a nossa fita, ok? Mas isso não significa dizer que eu não tenho nenhuma infecção, pelo contrário. Quando eu estou com a urina muito alcalina, eu já posso suspeitar, deu leucócito, mas talvez não tenha aqui dentro do meu sedimento por conta dessa quantidade
por conta dessa questão da urina estar muito alcalina. E também quando eu me preocupo quando a fita dá negativa e o sedimento urinário está cheio de leucócito. Como assim? Se tem leucócito, era para ter dado lá na fita. Não estou entendendo, Karine, por que não deu? Então, o motivo pelo qual a gente não utiliza é exatamente isso. A fitinha reativa, ela só vai reagir quando são os leucócitos granulócitos. Esses leucócitos granulócitos que vão positivar a nossa fita. Quando são os agranulócitos, não positivam as nossas fitas. Existem diferenças entre leucócito, ainda não cheguei em hematologia, Karine. Não tem problema. Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem. O linfócito, ele é um leucócito e ele é agranulócito. Já o neutrófilo, ele é um leucócito, porém ele é granulócito. Se eu tenho muitos neutrófilos na minha urina, vai positivar a minha fita. Se eu tenho mais linfócitos na minha urina, vai negativar a minha fita. Isso não significa dizer que na hora que eu for ler meu sedimento, os leucócitos não vão estar presentes, porque vai ter leucócito lá, só não vai estar positivando na minha fitinha. Se tiver neutrófilo, vai ter na fitinha e vai ter no meu sedimento. Essa é a diferença, ok? Algumas questões também, como glicose, proteínas e densidade muito alta, também pode negativar os leucócitos e ter um sedimento urinário. Então, quando eu estou com uma urina bastante alterada, pode ser que não positive a minha fitinha reativa, mas pode ser sim que tenha bastante leucócito naquela fita e estou com uma infecção bastante alterada. Então, eu preciso ali de 2 minutos e ele vai variar ali por roxinho. Então, ele varia do rosado para o roxo em questão de leve, moderada ou grande quantidade de leucócitos. Eu coloquei um resuminho da nossa aulinha de hoje para vocês conseguirem, na hora de estudar, saber o que serve cada coisinha da fitinha e saber direcionar na hora de fazer alguma provinha no final do nosso curso. Então, a bilirrubina, ela é utilizada para saber se tem dano no fígado, se ela é uma icterícia, se é obstrutiva, também para identificar ou indicar alguma obstrução biliar. O urobilinogênio, ela quer saber se tem algum dano crônico agudo no fígado, se ela tem uma icterícia hemolítica, alguma doença hemolítica, lembra que eu falei para vocês, ou algum problema que está acontecendo no nosso trato intestinal. A questão dos corpos cetônicos, a gente vai saber se o paciente está com alguma anomalia metabólica ou se está com indicação de cetoacidose. No caso do ácido ascórbico, lembra que eu falei para vocês que a vitamina C atrapalha muito a nossa análise? Existem algumas fitinhas hoje reativas que tem uma almofadinha lá no finalzinho de ácido ascórbico, exatamente para auxiliar a gente a saber, tá dando essa reação por presença de vitamina C nessa urina. Então, algumas fitinhas que têm ácido ascórbico ajuda a minimizar resultados falsos negativos e detecção de glicose no sangue. A glicose, que é a detecção precoce e monitoramento de diabetes mellitus. A proteína, como um caso sintomático de doença do trato urinário ou renal. O sangue, infecções graves dos rins e do trato urinário, urolitíase, suspeita de neoplasma na bexiga ou algum problema renal. O pH, ela é útil em relação a outros parâmetros, como eu falei para vocês no início. O nitrito, para saber se está com infecção bacteriana nos rins ou do trato urinário. Leucócito, também para ajudar para saber se estou tendo alguma resposta à inflamação ou não. E densidade, como por fim, para saber se existe concentração, se essa urina está concentrada ou se ela está mais diluída nas nossas avaliações. Então, esse aqui é um resuminho do que foi dito para vocês hoje, durante todo o nosso passo a passo, né, as almofadinhas. E aqui é a nossa fitinha reativa para que serve cada coisinha. Na dúvida, sempre volta nesse aqui que a gente consegue direcionar vocês conseguem tirar todas essas dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês estejam cuidando de tudo, estejam lavando bastante as mãos e logo em breve espero que a gente já esteja aqui dentro da sala de aula e consiga retomar as nossas atividades, tá bom? Tchau para vocês, tenham um bom estudo, qualquer dúvida, só voltar lá no e-mail.